É considerado um movimento migratório todo deslocamento voluntário de residência habitual quando o mesmo ocorre entre dois limites político-administrativos distintos. Entretanto, há movimentos populacionais que não são voluntários. O deslocamento forçado praticamente dobrou na última década. Segundo os dados mais recentes da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, 1% da humanidade foi afetada por esse tipo de situação, sendo que 40% dessas milhares de pessoas são crianças. O Acnur mantém um monitoramento do número de refugiados, deslocados internos, retornados, solicitantes de refúgio e pessoas apátridas. Não bastasse serem um grupo populacional invisível para a maior parte da sociedade, muitas vezes também são invisíveis ao Estado. Agora imagine passar por uma pandemia nessa condição, somando-se a uma parte expressiva da sociedade que também é invisível, mas além disso, fora do seu contexto social, cultural e familiar. O episódio 31 do Rasgaí vai falar sobre esse tema, depois da vinheta. O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. Oi, eu sou Ricardo Gima, editor do Rasgaí, o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. No episódio de hoje do Rasgaí, nossa convidada é a Gisela Zapata, professora da pós-graduação em demografia da UFMG. Gisela integra um grupo de pesquisadoras criado em 2020 para estudar os impactos da pandemia da Covid-19 na dinâmica da mobilidade populacional e no bem-estar das populações migrantes, deslocados e refugiados. A conversa deste episódio se concentrou no artigo publicado por ela e Vitória Prieto Rosas no Bulletin of Latin America Research, que fez uma análise comparativa da situação desses grupos populacionais em 6 países da América do Sul. Quem quiser saber mais sobre o assunto pode acessar a descrição deste episódio e o nosso blog no demografiaufrn.net e acessar o link para o artigo completo. Olá, Gisela, obrigado pela sua presença no Rasgaí. Seja bem-vinda. Por favor, fala pra gente qual foi o objetivo desse trabalho. Que aspectos vocês selecionaram para entender o impacto da pandemia nesses grupos populacionais? O objetivo do artigo era desenvolver uma avaliação comparativa e sistemática das condições de vida pré-pandemia da população imigrante e refugiada e da resposta político-institucional à Covid-19 adotada por 6 países da América do Sul: Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. Em particular, de um lado, buscamos entender o que denominamos de elementos estruturais dos diferentes contextos que podiam exacerbar os problemas causados pela pandemia. Aqui incluímos tanto as condições econômicas dos 6 países antes da chegada da pandemia, por exemplo, em termos de taxas de crescimento econômico, informalidade laboral e taxas de desemprego, como as condições de vida da população imigrante e refugiada nesses contextos. Por exemplo, em termos de inclusão e participação no mercado laboral e acesso à moradia. Também incluímos outros indicadores contextuais, como o fato destes países ter ou não políticas migratórias centradas na proteção dos direitos humanos, assim como as atitudes da população nativa à imigração. Por outro lado, queríamos entender o impacto das medidas adotadas pelos governos destes 6 países para lidar com a pandemia na população imigrante e refugiada, já que por volta de meados de março de 2020, a maioria dos governos latino-americanos haviam adotado um conjunto de medidas de distanciamento social e confinamento, militarização e fechamento de fronteiras e alguns programas para mitigar os impactos socioeconômicos da pandemia entre os grupos sociais mais vulneráveis.
como a expansão ou criação de programas de transferência de renda e fornecimento de cestas de alimentos, entre outros. Esse trabalho foi realizado no contexto de uma iniciativa bem interessante, um grupo de pesquisa chamado Análise Comparativa sobre a Migração e Deslocamento Internacional nas Américas, que na sigla em inglês é conhecido como CAMINAR. Como é formado o grupo? Este é um grupo interdisciplinar composto por 12 pesquisadoras de 7 países da América Latina, 6 sul-americanos, mais o México. Este grupo foi criado em março de 2020 a partir da nossa preocupação sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nas condições de vida das populações imigrantes, refugiadas e deslocadas na nossa região. Muito interessante. Quem quiser saber mais sobre o grupo, acesse o link do Caminar na descrição deste episódio. E quais informações vocês utilizaram para desenvolver o artigo? A análise foi feita combinando microdados dos censos de população e das pesquisas domiciliares disponíveis naquele momento nesses 6 países. E combinamos esta análise de dados quantitativos com uma análise exaustiva das políticas adotadas pelos governos dos 6 países para responder à pandemia, focando principalmente nas políticas e programas implementados entre março e maio de 2020, que podiam impactar, direta ou indiretamente, na qualidade de vida da população imigrante e refugiada. Nós inovamos um pouco porque, ainda que no início da pandemia já tínhamos indícios de que os impactos sociais e econômicos desta crise sanitária seriam maiores entre os grupos sociais mais vulneráveis, não havia sido desenvolvida uma análise sistemática desses impactos na população imigrante e refugiada aqui na região da América do Sul. E foi exatamente isso que nos propusemos a fazer. Como sabemos, a pandemia da Covid-19 contribuiu para dar visibilidade a diversos desafios sociais pré-existentes. No caso dos migrantes, isso também parece ter acontecido, não é? De fato, nós já vínhamos trabalhando com a hipótese de uma crise dentro da crise, pois a pandemia da Covid-19 chegou à região da América Latina quando a maioria dos países já estava enfrentando outras crises. De um lado, isso foi inclusive um tanto noticiado em alguns jornais da região, nos últimos 5 anos houve um aumento exponencial da mobilidade intrarregional, ou seja, entre os próprios países da América Latina, que foi impulsionado principalmente pelo êxodo de pessoas da Venezuela, que hoje em dia é considerado o maior deslocamento humano na história recente da região. Assim como também vinha se vendo um aumento da migração de pessoas procedentes do Haiti e outros países da América Central e do Caribe. Estes fluxos de pessoas, ainda que heterogêneos, se caracterizam por terem um número considerável de pessoas com necessidade de proteção internacional, ou seja, pessoas que precisam ser acolhidas como refugiados, pois vêm fugindo de crises sociopolíticas, ambientais, nos seus países de origem. O aumento destes fluxos vem provocando uma série de mudanças nos padrões migratórios da região, com países que historicamente foram considerados como países de emigração, ou seja, países que perdiam contingentes importantes de população para outros países, como Estados Unidos ou inclusive Europa, Japão, Austrália, etc., e vimos como esses países se transformaram repentinamente em países de trânsito e acolhida de imigrantes. Em muitos casos, sem a normativa adequada para este tipo de transição. O caso mais emblemático é o da Colômbia, que tem em torno de 10% da sua população residindo no exterior e, em menos de 2 anos, se tornou o principal país de destino dos fluxos da Venezuela e hoje abriga em torno de 2 milhões de venezuelanos. Por outro lado, estas populações imigrantes já eram altamente vulneráveis antes da pandemia, pois elas apresentam altas taxas de informalidade no mercado de trabalho, vivem em condições de vida precárias, com uma boa parte destas populações vivendo em moradias superlotadas e sem acesso a serviços básicos,
e na maioria dos países da região com acesso limitado aos serviços de saúde, assistência e proteção social. Além do mais, países como Venezuela, Equador, Peru e Brasil também estavam passando por um período de inestabilidade política quando chegou a pandemia. E isto tornou ainda mais complexo o cenário sociopolítico de resposta à pandemia. Então, nos propusemos a fazer essa análise sistemática dos impactos da pandemia na população imigrante e refugiada aqui na região, tendo em vista esse contexto. A pandemia amplificou esses problemas sociais e estruturais pré-existentes nos países. Quais foram eles? A Covid-19 chegou na região em um contexto de fragilidade socioeconômica, com todas as economias analisadas, exceto da Colômbia, passando por um momento de baixo crescimento econômico e mostrando ainda uma forte dependência da economia informal. Por exemplo, em países como Colômbia, Equador e Peru, em torno de 2/3 dos trabalhadores ganham o pão na economia informal, enquanto no Brasil, em torno de 40% da população ativa trabalhava na informalidade em 2018, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ainda sobre os elementos, ou melhor, o que nós chamamos de desigualdades estruturais presentes nestes países, também achamos que a taxa de desemprego dos imigrantes antes da pandemia era, em média, o dobro da taxa dos nativos daqueles países analisados, com casos extremos como o de Peru, onde o desemprego era 4 vezes maior entre os imigrantes se comparados com a população nativa. Outro achado importante é que a vulnerabilidade em termos de acesso e qualidade do trabalho e da moradia variava entre os grupos de imigrantes. Os migrantes venezuelanos eram o grupo mais vulnerável no Brasil, na Colômbia, no Peru e no Equador, enquanto os haitianos eram os mais vulneráveis no Chile e os cidadãos dominicanos e cubanos eram os mais vulneráveis no Uruguai. Essa incorporação social precária dos imigrantes às sociedades de acolhida, juntamente com atitudes negativas à imigração, ocorria mesmo em países que tinham implementado total ou parcialmente legislações migratórias baseadas nos direitos humanos, como Brasil e Equador. E as ações dos países após a chegada da pandemia, como afetaram os migrantes? A maioria dos países da região havia militarizado e ou fechado suas fronteiras para não cidadãos e não residentes em resposta à pandemia. Isto pôs em risco o direito humano universal à liberdade de movimento dentro e fora do próprio país de origem e a salvaguarda dos sistemas de proteção humanitária destes países. Além disso, na maioria destes países, os procedimentos de asilo e de refúgio, os pedidos de visto e autorização de residência foram suspensos ou adiados, o que complicou ainda mais o acesso dos imigrantes à documentação. Isso foi particularmente problemático, pois em muitos países da região, a maioria dos programas públicos de mitigação dos efeitos da pandemia, como os programas de transferência de renda, subsídio de aluguel, etc., excluíam os imigrantes sem documentos, em dia ou em situação migratória irregular. E o acesso à saúde? Acho que é um ponto central nesse debate, não é? Como é a cobertura de saúde para os migrantes, comparando os países que vocês analisaram? No Brasil, Equador e Uruguai, o acesso dos imigrantes ao Sistema Nacional de Saúde é garantido pela Constituição, independentemente da situação legal dessas pessoas. Entretanto, países como Colômbia e Peru limitam o acesso aos serviços de saúde aos imigrantes legais, enquanto o Chile apresenta sérias deficiências no acesso e uso de serviços médicos pelos imigrantes em comparação com os nativos. Ainda sobre estes impactos da pandemia nas condições de vida da população imigrante e refugiada, achamos evidências de que, assim como em outras partes do mundo, a crise sanitária e econômica causada pela pandemia está alimentando o racismo, a discriminação e a xenofobia contra os imigrantes, no Chile, no Equador, Peru, no Brasil,
onde as atitudes negativas à imigração já vinham aumentando nos últimos anos com o aumento dos fluxos de imigrantes. Isto, infelizmente, não surpreende, pois já tem sido amplamente documentado que o sentimento anti-imigrante tende a aumentar em tempos de crise. Não está sendo efetivamente diferente nessa crise sanitária e socioeconômica. Assim, ao analisar estes elementos estruturais e contingentes impostos pela pandemia às populações vulneráveis, argumentamos que os imigrantes e refugiados estavam particularmente expostos aos efeitos nocivos da pandemia, dada sua incorporação precária aos mercados de trabalho, suas precárias condições de vida e limitada mobilidade e acesso aos sistemas de proteção social nos países de acolhida que analisamos. Neste contexto, as respostas governamentais à crise aprofundaram as desigualdades e disparidades persistentes entre estas populações e a população nativa, no que diz respeito ao acesso e exercício aos direitos de saúde, trabalho, moradia e outros direitos sociais nos países analisados, o que aponta para uma deterioração significativa em seus meios de subsistência e inclusão social. Por fim, quais são as contribuições esperadas dessas análises para a sociedade e as políticas públicas? Como falei anteriormente, a pandemia da Covid-19 chegou na América Latina em um contexto de incremento da mobilidade intra-regional, caracterizado por fluxos mistos de imigrantes deslocados e refugiados. Esta nova realidade é exemplificada com os mais de 5 milhões de cidadãos venezuelanos obrigados a sair do seu país nos últimos 5 anos, principalmente para os países vizinhos como Colômbia, Peru, Equador e Brasil, por conta da deterioração da situação social, política e econômica do país. O aumento destes fluxos, então, está provocando mudanças nos padrões migratórios da região. Por exemplo, países como Colômbia e Equador, que historicamente foram países de saída, entre aspas, exportadores de gente, passaram a ser países de acolhida, ou seja, importadores de pessoas de outros países. Também, desde inícios deste século, a região vem passando por um processo de transição das suas políticas e normativas migratórias, com muitos países substituindo suas legislações centradas na segurança nacional, legado das ditaduras que houve na região nos anos 60 e 70, por políticas focadas na proteção dos direitos humanos. É o caso do Brasil, que passou uma nova lei de imigração no ano 2017. Tudo isso ao tempo que observamos um aumento de brotes xenofóbicos em vários países da região. Inclusive, aqui no Brasil, soubemos de um caso de um imigrante africano que foi morto em uma briga em um bar em São Paulo por conta de uma discussão envolvendo alguma coisa relativa ao direito dos imigrantes ao auxílio emergencial. Então, o tipo de análise que desenvolvemos no artigo, ele é importante porque ele proporciona informações que podem servir para o desenvolvimento de políticas públicas que levem em consideração as necessidades e as vulnerabilidades específicas da população imigrante e refugiada, visando a plena integração social e econômica destas populações na sociedade de acolhida na região. Dado que a maior parte destas populações vieram para ficar, isso é um fato, como vemos, os conflitos se alastrando, quase que por tempo indeterminado. Estas políticas devem respeitar os direitos fundamentais dos imigrantes e garantir o pleno acesso e exercício de direitos destas populações em consonância com os compromissos nacionais e internacionais assumidos por estes países em matéria de migração e refúgio. Com relação a outros aspectos relevantes deste trabalho, nós continuamos trabalhando nestas questões relativas ao impacto da pandemia da Covid-19 na vida, nas condições de vida das populações imigrantes, refugiadas e deslocadas aqui na região da América Latina. Então, em meados do ano passado, de 2020, com as colegas deste grupo de pesquisa Caminar,
expandimos esta análise sobre os impactos da pandemia nas condições de vida destas populações e realizamos um trabalho de campo virtual bastante amplo para desenvolver uma análise comparativa da inclusão ou exclusão da população imigrante nas ações e programas de assistência e proteção social antes e durante a pandemia, focando principalmente nas ações dos governos, tanto locais como nacionais, nas ações dos organismos internacionais presentes na região, Acnur, OIM, o Fundo de População das Nações Unidas, entre outros, e organizações da sociedade civil, inclusive organizações gerenciadas por migrantes e que trabalham com estas populações nestes mesmos 6 países que analisamos no artigo. Novamente, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai, mais o México. Estamos prestes a publicar estes resultados e para quem tiver interesse, pode nos seguir no Twitter, @CaminarAméricas, ou visitar o nosso site para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Bom, muito obrigada pelo convite e espero que tenham gostado. Muito bom, nós é que agradecemos, Gisela. Foi muito interessante perceber em uma perspectiva comparativa as semelhanças e diferenças entre os países que vocês analisaram. Como destaquei no início, se as desigualdades sociais já condicionam formas de enfrentamento diferentes da pandemia de uma forma geral na população, imagine passar por isso numa situação de refúgio ou de deslocamento forçado. Se o acesso à saúde já é diferenciado por camadas sociais, imagine para o migrante que tem dificuldades culturais, sociais, de idioma e ainda sendo discriminado num país diferente do seu. Enfim, vale a pena saber mais sobre esse tema. Para isso, você pode visitar o site do Caminar, projeto mencionado pela Gisela, e o próprio artigo. Os links estarão na descrição do episódio e no nosso blog. Você que chegou até aqui, aproveite para compartilhar nosso podcast nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Nos falamos novamente daqui a uma semana com um novo episódio inédito no nosso podcast, o Rasgaí. Um abraço e até lá. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.